humano, quando a gente está falando de comportamento humano, sobre nossas habilidades de comunicação, nossa habilidade de solução de problemas, a nossa capacidade de interagir com outra pessoa, nossa capacidade de liderar, né? Nós estamos falando dessas habilidades que nós chamamos de soft, tá? E as habilidades que nós chamamos de hard são essas habilidades que nós aprendemos num curso, por exemplo, de administração, de marketing, de saúde, né? Essas são as habilidades técnicas que nós utilizamos no nosso dia a dia também. Essas duas habilidades combinadas, pessoal, elas são fundamentais para o nosso sucesso como profissionais no mercado de trabalho, né? Então, para vocês terem uma ideia também, quando a gente pergunta para os jovens, né, sobre a importância das soft skills, somente 40% deles conseguem dizer, né, o que são essas habilidades, né, que a gente chama de soft skills. Do restante, né, das pessoas, desses 60% que não sabem o que são, 25% delas nunca tiveram contato, né, com esse termo ou com essas habilidades, né? 18% ainda precisam estudar um pouco mais a respeito, 8% não deram muita atenção, pode ser que tenham até ouvido falar, mas não deram muita atenção, e 6% confundem com as hard skills, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha essa definição do que é a diferença entre um e outro, né? E os dois são totalmente fundamentais para o nosso sucesso como profissionais no mercado de trabalho, né? Eu vou um pouquinho mais para frente apresentar também alguns dados de empregadores, né, das empresas que mostram o peso que elas dão para cada uma desse conjunto de habilidades que nós temos, né? Mas o importante que vocês saibam, por enquanto, é que esses dois conjuntos de habilidades, soft, comportamental, e hard, a parte técnica, são essenciais para o nosso dia a dia como profissionais, para que a gente tenha sucesso na nossa jornada no ambiente de trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui no chat. Qualquer pergunta também que vocês tenham, mais uma vez, coloquem aqui no Q&A, no botãozinho Q&A, para que eu possa olhar, tá bom? E responder para vocês. Então, dando continuidade aqui na nossa apresentação, eu gosto de usar esta frase do Alvin Toffler. Ele é um futurista, né, que disse o seguinte, que os analfabetos do século XXI, eles não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, né? Então, isso mostra que os efeitos da tecnologia, né, dentro da nossa sociedade atual, estão fazendo com que a gente precise desaprender e reaprender o tempo todo, né? Ele é autor de um livro chamado Choque do Futuro, a Terceira Onda. Então, ele tem essa frase que eu gosto bastante, né? Eu também poderia citar, né, uma frase de Paulo Freire, né, que ele diz que a educação ele é um ato de amor e por isso um ato de coragem, né? Então a gente não pode temer o debate, né, a realidade. Então a gente não pode fugir à discussão e então isso também mostra um pouco de como essa habilidade, né, que também é uma habilidade, aprender, desaprender e reaprender, ela é fundamental para que a gente consiga sobreviver aqui no nosso no mundo atual, né? No mundo atual com muita tecnologia, com muita inteligência artificial, mas um mundo em que a inteligência artificial ela ainda não é capaz de
substituir principalmente as nossas habilidades, que nós chamamos de habilidades soft, né? Essas habilidades comportamentais. Né? A inteligência artificial hoje, ela consegue principalmente reproduzir as habilidades técnicas, mas ela ainda tem muita dificuldade de conseguir reproduzir essas habilidades soft, né? E é por isso que elas são tão fundamentais para que nós nos desenvolvamos, né, como profissionais nesse mercado atual. Tá bom? Então, um conceito que eu queria trazer para vocês, que é o tema justamente da nossa conversa de hoje, né, é as soft skills se transformando nas power skills, né? Como vocês já entenderam, as soft skills, elas são as habilidades comportamentais. E a palavra soft, ela tem uma conotação que muitas vezes não corresponde à força que essas habilidades elas têm no mundo corporativo, né? A habilidade de comunicação, a habilidade de liderança, a habilidade de resolução de problemas, né? Essa nossa capacidade de interagir com outro ser humano, a palavra soft, ela tem uma conotação leve, né? Uma habilidade leve, uma habilidade que não transmite de fato o poder que essas competências elas têm de fato. Então, por isso, alguns autores eles começaram a nomear, né? Alguns autores dizem que é só um nome diferente, né? Power skills é só um nome diferente para soft skills. E tem outros autores que dizem que esse é um conjunto, são 3 conjuntos de habilidades diferentes, né? Que principalmente as power skills, elas reforçam muito as habilidades técnicas, né? Elas são fundamentais para potencializar as habilidades técnicas, né? Então aqui eu trouxe uma autora de um livro, é um livro chamado Power Skills, depois eu posso compartilhar ele com vocês no final do nosso papo, né? E ela diz que habilidades que envolvem o nosso comportamento e a maneira como nos relacionamos com os outros são consideradas como as power skills, né? Além disso, elas potencializam as habilidades hard, essas habilidades técnicas, né? Então, essas são habilidades, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns exemplos do que são essas habilidades power skills e o quanto elas são fundamentais no nosso mundo atual, né? Principalmente não só no mundo atual, mas também no futuro, né, do trabalho. Eu não sei o quanto de vocês já ouviram falar no Fórum Econômico Mundial. Mas o Fórum Econômico Mundial, ele todo ano eles liberam uma pesquisa que mostram que tem algumas respostas, né, para o futuro do trabalho, né, dão alguns dados muitas vezes alarmantes, né, e eles sempre também listam quais são as top 10 habilidades prioritárias para um determinado ano, né? Então, geralmente, eles têm uma visão de 1 ano, de 3 anos, de 10 anos, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns dados interessantes que falam do futuro do trabalho, e aí vocês vão começar a enxergar algumas correlações com essas habilidades, principalmente habilidades soft e habilidades power skills, que estão totalmente relacionados ao que o Fórum Econômico Mundial tem dito que serão habilidades essenciais para que você esteja no mercado de trabalho nos próximos anos, né? Então, 3 indicadores aqui interessantes que eles trouxeram até 2027, né? Primeira coisa, dado o nosso contexto de tecnologia, 83 milhões de empregos eles serão eliminados
do que existe hoje, né? Então, quando a gente olha hoje para os trabalhos que existem, né? E para o contexto que a gente está vivenciando agora de transformação digital, de mudança, novidades de inteligência artificial, toda semana a gente tem uma novidade saindo, né? 83 milhões de empregos eles serão eliminados, eles deixarão de existir, né? Em contrapartida, 69 milhões de empregos serão criados. Então, isso quer dizer que empregos hoje que não existem, eles serão criados a partir dessas novos conjuntos de habilidades que estão sendo discutidas nesse momento, né? Tanto de tecnologia, né, a parte técnica, quanto também habilidades que nós estamos definindo aqui como habilidades soft e habilidades de power skills, tá? 50% dos empregos que permanecerem precisarão de pessoas com uma requalificação. Isso é o que nós chamamos de upskill, né? Então, você precisa de novas habilidades, habilidades que você tem hoje, elas não servirão para o trabalho do futuro, o trabalho que vai acontecer lá em 2027. Então, quando nós olhamos para o futuro, nós já temos que começar a nos preparar agora para esse futuro, tá? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui para ver se tem algum comentário, alguma pergunta, porque eu não estou vendo a tela de vocês. Por favor, de novo, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Eu acabei de ver aqui que o Simeão perguntou se pode abrir o áudio. Eu acredito que tem uma limitação da ferramenta, né, Jefferson? Então, por É isso isso mesmo, que Thiago. por isso que a gente está só com o chat e com o Q&A, Simeão, mas por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta que você queira, tá? A gente vai tentar para as próximas vezes tentar deixar liberado o áudio e a câmera para vocês, para que, principalmente quando tem um número reduzido assim de pessoas, né? Porque a interação ela fica bem melhor, né? Quando a gente tem o áudio e o próprio vídeo para vocês interagirem, tá bom? Aqui embaixo, né, nessa mesma tela, vocês estão vendo essas top 10 habilidades listadas pelo Fórum Econômico Mundial como habilidades essenciais para o futuro do trabalho em 2027, né? Então, pensamento analítico, pensamento criativo, né? Inteligência artificial e big data, liderança e influência social, resiliência, flexibilidade, agilidade, curiosidade, aprendizado ao longo da vida, né? A technological literacy, eu sempre esqueço a tradução literal ali do literacy. Alfabetização tecnológica. Alfabetização tecnológica, Isso. exatamente. Você ter um mínimo, né, de conhecimento, de tecnologia, é fundamental para que você tenha sucesso no futuro do trabalho, né, nesses trabalhos do futuro. Então, mesmo que você não trabalhe diretamente, né, com tecnologia, você saber o mínimo, né, de uso de tecnologia, o mínimo de uso, por exemplo, de um chat GPT, de ferramentas, né, essenciais para o dia a dia do trabalho, é fundamental para que você tenha sucesso aí no futuro, tá? E aí tem mais algumas habilidades listadas aqui. E aí eu vou fazer um comparativo dessas habilidades, né, fundamentais para o futuro do trabalho, listados aqui pelo Fórum Econômico Mundial, com algumas habilidades, algumas power skills que eu estou trazendo aqui como essenciais e que conversam bastante com essas habilidades listadas aqui pelo Fórum Econômico Mundial. E vocês vão ver que elas também conversam com as habilidades requeridas pelos empregadores, tá? Então, eu listei 6 competências aqui,
autoconsciência, autogestão, comunicação, a criatividade, a liderança e a resolução de problemas. Inclusive, a resolução de problemas é uma que aparece como sempre top 1 dentro do Fórum Econômico Mundial, né? A nossa capacidade de conseguir resolver problemas em qualquer ambiente, né? Seja independente da onde você trabalha ou da onde você estuda, é fundamental para conseguirmos ter sucesso como profissionais, tá? Então, entrando um pouquinho mais no detalhe aqui sobre autoconsciência, por exemplo, né? Essa capacidade de gerenciar emoções, né? Então, por exemplo, você conseguir ter inteligência emocional para lidar com feedbacks, para lidar com pares, né? Ou colegas de trabalho em ambientes estressantes. Então, essa autoconsciência, essa capacidade de gerenciar nossas próprias emoções é uma habilidade, né, uma power skill essencial, né, fundamental para o futuro aí do trabalho. Né? A autogestão, né, a nossa capacidade de priorização de tarefas, de projetos, né, de tempo, é também fundamental e listada aqui como uma power skill essencial. Né? A nossa comunicação, conseguir falar de forma clara e transmitir a mensagem que você quer, seja para um líder, seja para um liderado, seja para um colega, né? Seja para um amigo, seja na escola, na faculdade, etc. Comunicação é essencial como uma habilidade soft, né? Power, para o futuro aí também do trabalho. Criatividade, né? Criatividade combinado, inclusive, com resolução de problemas, é poderosíssimo, né? Conseguir resolver problemas de forma criativa, com inovação, é fundamental. E aí a gente começa a cruzar, por exemplo, com habilidades que o Fórum Econômico Mundial nos diz que são essenciais, né? Quando a gente tem, por exemplo, essa capacidade de uso de tecnologia bem apurada, né? Ou minimamente sabendo como eu utilizo um chat GPT, combinada com uma pessoa criativa, né? Uma competência de criatividade para resolver um problema dentro do ambiente de trabalho, se torna algo extremamente poderoso, galera. Então, essa habilidade, né, de criatividade e resolução de problemas são fundamentais também, listadas como uma das power skills essenciais aí no futuro. E a liderança, né, a capacidade de inspirar, né, de liderar, de construir, de trabalhar em equipe, né, tomar decisões difíceis, né, muitas vezes decisões não populares, né, liderar tem a ver com muitas vezes tomar a decisão que você precisa, mesmo que ela não seja popular, ela também é fundamental. E a capacidade de liderar, inspirar, né, motivar os outros não tem relação com você ser líder ou não dentro da empresa que você trabalha. Né? Você pode liderar em diversas situações. Né? Você pode liderar em um trabalho de escola, você pode liderar na sua família, você pode liderar no seu grupo de amigos. Então, essa capacidade de liderança não tem relação em você estar atuando como líder ou não dentro da empresa que você faz parte, tá? Essa é uma habilidade também essencial para o futuro do trabalho. Então, olha que poderoso, né? Essas 6 habilidades, existem muitas outras, tá? Mas essas 6 habilidades aqui que eu trouxe, elas por si só, elas falam muito sobre a nossa capacidade de conseguir sobreviver a esse mercado que está em constante mudança, né? Em constante transformação, principalmente tecnológica. Essas são habilidades que nos diferenciam das máquinas. Né? A máquina não vai conseguir reproduzir, principalmente quando você coloca tudo isso ao mesmo tempo para rodar. Dificilmente uma máquina no curto prazo aí vai conseguir reproduzir esses comportamentos, essas habilidades que estão sendo listadas aqui como as power skills.
Tá legal? E aí, eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que nós fizemos com algumas empresas que mostram essas habilidades, né? Que mostram quais são as habilidades que eles consideram as mais importantes, são as mais requeridas no momento de uma contratação, né, de um processo seletivo. Então, aqui eu listei, eu estou evidenciando 4 delas, né? Comunicação, resiliência, trabalho em equipe, atendimento ao cliente. Mas quando você olha para baixo, as mesmas competências que eu listei na tela anterior, elas estão listadas aqui também, né? Liderança, resolução de problemas, inovação, né? Está totalmente conectado à criatividade. Então, essas habilidades, elas são baseado numa pesquisa que nós fizemos o ano passado, com algumas empresas aqui no Brasil, elas são hoje as mais requeridas pelos empregadores aqui no Brasil, tá bom? Uma outra tela bastante interessante, que tem relação também com as empresas, são mostra um pouco da importância que as empresas dão para as soft skills e para as hard skills, né? Lembrando, soft skills, power skills são as nossas habilidades comportamentais, habilidades socioemocionais, né? E a habilidade de hard skills são habilidades técnicas, né? Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para esse slide aqui do lado esquerdo, nós conseguimos observar por indústria quais são as habilidades que essas indústrias dão mais importância, né? Se elas dão mais importância para a parte soft ou se elas dão mais importância para a parte hard. Mas o mais interessante é quando a gente combina tudo isso, né? Então, nós, por exemplo, perguntamos para as empresas se elas estariam dispostas a pagar melhores salários se um candidato tivesse esse conjunto de habilidades, que são habilidades técnicas, para cada uma das suas, para cada uma da indústria que ele está trabalhando, né? Então aqui está dividido por tipo de indústria. Então, se ele tiver as habilidades básicas ali daquela indústria e as habilidades comportamentais, que são as power skills ou as soft skills, as empresas estariam dispostas a pagar melhores salários para esses candidatos, né? E aí o interessante é que quando a gente olha para esses números, mais de 20%, né, no geral, das empresas, elas estariam dispostas a pagar maiores salários para os candidatos que tivessem esse conjunto de habilidades bem definidos. Tá? Então, habilidades de competências técnicas, habilidades de raciocínio lógico, habilidades de competências socioemocionais, né? Inclusive, aqui nessa mandala, né, nesse gráfico, que é um gráfico aqui de pizza, né, redondinho, vocês conseguem ver o peso também que essas empresas elas dão, né, para cada uma das habilidades, né? Então, o que os empregadores eles estão procurando quando eles estão contratando alguém, né? E se nós pudéssemos resumir isso daqui, 30% das competências que o empregador busca são competências técnicas, são as famosas hard skills, né? E o restante, quase 70% dessas competências são habilidades soft, né? São as habilidades comportamentais, que são as habilidades que eu venho mostrando para vocês nos últimos slides, tá? Então, isso é bastante interessante, porque a tendência, né, das faculdades, das escolas, né, dos lugares que oferecem cursos, geralmente estão focados muito mais na parte técnica do que na parte soft, né? E aí é onde entra o trabalho da Fundação Adwane. Entra para justamente conseguir reduzir esse gap entre as competências técnicas, né, que geralmente essas instituições elas focam, né, oferecendo também as nossas competências socioemocionais, as competências soft, as competências de power skills, tá? Quando a gente pergunta também para as empresas sobre o quão satisfeitas elas estão com as habilidades
que elas estão encontrando dos alunos, dos candidatos, né, em relação a soft skills, power skills, 60% das empresas, elas respondem que elas não estão completamente satisfeitas com essas habilidades. Isso mostra o quanto é preciso continuar estudando, continuar investindo nessas habilidades socioemocionais, né? E aí, obviamente, continuar fazendo aqui o curso da Fundação Adwane, que mira justamente em resolver esse gap, né? Esse gap sobre as competências socioemocionais. Deixa eu dar mais uma pausa aqui para ver se tem alguma pergunta. Tiago, a Pode gente tem falar. 2 perguntas aqui no Q&A, tá? A primeira é a do Simeão, né? Ele coloca o seguinte, né? A Fundação Adwane tem um número do impacto das Skills e Soft Skills dentro das empresas no Brasil após treinamento com esses modos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, na verdade, é um pedido do Rander, né? Tiago, Uhum. teria o link da matéria do Fórum Econômico Mundial para conseguir me aprofundar mais no assunto, já que algumas delas eu não conheço? Eu tenho o link, se você quiser, eu posso mandar aqui no chat, tá? Por favor, Jeff, pode Tá bom. compartilhar o link com todos. Esse é um, Rander, esse é um conteúdo público, tá? Então, tem o site do Fórum Econômico Mundial, inclusive você consegue ver não só esses dados que eu estou mostrando, mas você consegue ver outros dados, né, bastante interessantes, inclusive até mais para o futuro ainda, né? Quais são outras habilidades que eles já recomendam, por exemplo, até 2030. Então, esses dados eles já estão disponíveis, tá? Simeão, a Fundação Wadhwani, ela consegue. Eu não sei se você fez essa pergunta antes de eu começar a explicar essa parte que eu estava explicando agora, mas eu acho que esse dado, essa é uma pesquisa da Fundação Adwane, que ela mostra justamente os empregadores dizendo que eles estariam disponíveis, né, caso um candidato saia de um programa da Fundação Adwane com as habilidades técnicas que geralmente são aplicadas via um parceiro, né, que a Fundação Adwane possui, e a parte de soft skills são as competências que a gente, né, que a Fundação ela oferece gratuitamente, eles estariam super dispostos a pagar melhores salários, né? Então isso já mostra o impacto que as habilidades que a gente oferece, né, que a Fundação oferece, teria no dia a dia dos nossos alunos, tá? Então, esse já é um dado bastante interessante. Eu acho que aqui nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, eu não tenho outros dados específicos dessa pesquisa, mas essa também é uma informação, Simeão, que eu posso depois compartilhar com vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Mas o impacto ele é bastante grande, né? E todos os indicadores e todas as conversas que nós temos com empregadores que fazem parte da rede da fundação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mostram que esse é um modelo que funciona, né? E ele está totalmente aderente ao que o Fórum Econômico Mundial também está dizendo, né? Então, essas habilidades elas têm muita sinergia com o que o mercado está buscando, tá? Eu acho que tem um slide interessante aqui que talvez ele corrobore um pouco com essa pergunta, ele ajude a responder um pouco essa pergunta também, Simeão, que é o porquê que é importante o aprendizado dessas habilidades, né? Então, 7% dos empregadores, né, mostram, dentro dessa pesquisa, né, 7% mostra que existe uma maior disponibilidade de emprego para pessoas que têm boas power skills ou soft skills, tá?
Então, esse também já é um impacto interessante que, se você possuir essas soft skills, essas power skills, você tem 7% de maior chance de conseguir um emprego, né? Isso é muito, muito legal. Outra coisa interessante que essa pesquisa mostra é que existe um aumento de performance para pessoas que possuem as power skills. Então, 26% das empresas, né, elas relatam que existe um aumento de desempenho de pessoas com boas power skills, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso é bastante interessante também, né? 85% existe uma taxa de 85% de sucesso no trabalho para pessoas que também têm boas power skills. E aí, quando eu falo boas power skills, galera, eu estou falando principalmente daquelas que eu já passei para vocês, né, nas telas anteriores, mas o conjunto de habilidades que nós possuímos, oferecemos como Fundação Adjuane, elas são totalmente baseadas nas pesquisas e nas conversas com os empregadores. Então, as 15 competências que nós temos, elas entram aqui como essenciais para que você seja uma dessas pessoas com sucesso, né? Outra coisa bastante interessante é que você evita falhas se você tiver essas power skills, né? Então, dado que existe um aumento de falhas que acontecem nas empresas para pessoas que não possuem as soft skills, isso quer dizer que o oposto é verdadeiro, né? Se você possui as power skills, você erra menos. Isso é muito, muito interessante também. E aí eu queria compartilhar, para caminhando aqui para o nosso final desse nosso papo, 4 lições que eu considero bastante importantes para quem está nesse mercado estudando as power skills, né? Então, a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é sempre peça feedback, né? Essa é uma das melhores maneiras de garantir que você está de fato aprendendo, né? E pedir feedback não é só para aquele colega de trabalho. Então, se você ainda não trabalha, isso não quer dizer que você já não esteja aprendendo e praticando as suas novas habilidades, né? As suas novas competências de power skills ou de soft skills. Então, quando você está numa roda de conversa com um amigo, quando você está numa roda de conversa com a sua família, né? É bem provável que as pessoas comecem a ver diferença no seu comportamento. Principalmente começa a aparecer muito a sua comunicação. Você começa a se comunicar de forma mais clara, né? Mais direta, mais concisa. Você não atropela. Então, aproveite e peça feedback. Peça feedback porque é bastante importante, né? Quando você pede um feedback, você precisa estar aberto a receber esse feedback também, né? Então, muitas vezes a gente pede feedback, mas a gente não aceita muito bem alguma coisa que nos falem, né? Então, eu sempre digo que feedback, você aproveita aquilo que faz sentido para você, você descarta aquilo que não faz sentido e você absorve algo para você continuar seguindo em frente e crescendo, tá? Então, peça feedback, mas esteja aberto ao feedback. Seja intencional, né? Então, sempre reserve um tempo para praticar suas power skills dentro da plataforma da Fundação Adjuane, inclusive. Nós temos 2 ferramentas muito legais que vocês podem utilizar para isso. Então, vocês podem, por exemplo, utilizar o nosso preparador de entrevistas, para você praticar entrevistas, e você, obviamente, na prática de uma entrevista, você acaba passando por essas habilidades, tá? Que você está aprendendo, e a ferramenta te dá feedback, então isso é legal, ela te diz se você está indo bem, se você não está indo bem. E nós também temos o Meu Tutor, que é para você conseguir tirar dúvidas sobre o próprio curso.
Então, se você está aprendendo alguma das habilidades, alguma das competências lá dentro do nosso curso, e você quiser trocar uma ideia, né, com o meu tutor sobre ela, tirar dúvidas, ou mesmo você pedir cases para você praticar essa habilidade, está super disponível também para você fazer. Então, usem e abusem das ferramentas de tecnologia para isso, né? E a última dica que eu gostaria de dar é não desistam, né? A gente sabe que não existe um professor de soft skills, de power skills, né? Geralmente são habilidades que nós aprendemos na vida. A gente muitas vezes aprende isso na prática, trabalhando, convivendo com outras pessoas. É um privilégio ter a oportunidade de consumir de ter lições, né? De ter um curso especificamente sobre isso. Eu não tive isso por exemplo, na minha época, gostaria muito de ter tido. Eu acho que teria me poupado alguns bons anos de aprendizado na prática ali, né? Dentro das experiências de trabalho que eu tive. Né? Então, continuem praticando, continuem lendo sobre o assunto, olhem para os cursos que a Fundação oferece dentro da plataforma. Né? Além disso, a Fundação ela vai continuar oferecendo não só o que vocês estão vendo hoje, mas logo, logo teremos novos cursos. Essas conversas elas continuarão acontecendo com uma frequência bastante grande. A gente vai começar a oferecer também mentorias individuais, né, para que vocês possam continuar se desenvolvendo e aprendendo com essas habilidades, tá bom? E aí eu queria deixar uma pergunta, uma provocação para vocês aqui no final, que é: vocês estão preparados para o futuro do trabalho? Né? Dado o que vocês viram aqui hoje, com as habilidades que são essenciais aí para 2027, por exemplo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, vocês se sentem preparados para o futuro do trabalho? Podem, se quiser, fazer algum comentário dentro do chat aqui para a gente trocar um pouquinho. Tiago, a Ruth, ela levantou a mão e provavelmente ela quer falar, né, alguma coisa. Eu consigo Uhum. liberar também nesses momentos finais para que as pessoas falem. Ah, Pode legal, ser? pode, se quiser. Pode, claro. Tá, então então, Ruth, você pode falar com o Tiago agora, tá? Oi, Ruth. Não sei se ela, Ruth, você tá no mudo, tá? Tá. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ruth. Muito bom cair aqui nessa sala, apaixonada pela WF. Mas isso que você trouxe para a gente, eu acho extraordinário, mas na prática, é por isso que eu fiz essa pergunta aí. Em Uhum. percentual, quantas empresas efetivamente estão utilizando esta ferramenta? Por que essa pergunta? Eu tive uma experiência recente que eu entrei numa empresa maravilhosa, e de fato Uhum. é. Mas num setor específico, zero soft skill, uma comunicação agressiva, uma coisa muito distoante do contexto geral da empresa. É Uhum. tanto que minha ideia é continuar estudando para ir voltar para essa empresa em um outro setor. Uhum. Então, isso para mim foi chocante, né? Esse tempo todinho aí na estrada, e eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa. E olha assim, sem muito um olhar de gente, sabe? Gente cuidando de gente. Aí eu Sim. fiquei meio assustada. E aí você agora trouxe isso para mim, para a gente, e o Uhum. quanto isso de fato é real. A gente está É. se preparando para entrar nessas empresas, mas essas empresas estão preparadas para receber o nosso perfil? Essa é uma excelente reflexão, Ruth. Senti na Eu vejo. Desculpa, Ruth, eu achei que você tinha concluído. Pode concluir. Não, ok, eu estou dizendo, eu senti na pele. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Ruth,
eu venho do mercado de educação corporativa, né? Eu tenho experiência aí trabalhando 15 anos com educação corporativa, desenvolvendo treinamentos para essas grandes corporações, né? Então, eu atendi aí mais de 200, das 200 maiores empresas do Brasil nesse tempo em que eu trabalhei com educação corporativa, né? O que eu percebi durante esses 15 anos, é que existe de forma legítima, principalmente dos RHs, uma tentativa de levar, principalmente para a liderança, né, a cultura de soft skills, de liderança humanizada, né? O que acontece é que muitas vezes isso não é desdobrado, de fato, né? Então, as pessoas muitas vezes consomem ali só os conteúdos e, na prática, elas não conseguem fazer com que o discurso aconteça, né? Então, eu realmente acredito que esse continua sendo um desafio. Eu percebo as empresas tentando, sim, evoluir e melhorar, né? Se elas não conseguirem dar o passo que elas precisam, dificilmente essas empresas elas sobrevivem no longo prazo, né? Eu não vejo essas empresas sobrevivendo no longo prazo, né? E é por isso também que a Fundação, Ruth, ela busca fazer parcerias não só com instituições de ensino para preparar pessoas como você para essas posições, mas também fazer parcerias com as próprias empresas para que elas utilizem também os nossos conteúdos para capacitar os próprios colaboradores. E aí, sendo colaboradores de todos os níveis hierárquicos, né? Tanto pessoas de nível de entrada, né, quanto a liderança da empresa. Então, esse é um baita desafio que eu vejo as empresas tentando superá-los, tá? Enfim, uma pena que você acabou entrando em um mercado, né? Eu sei que é um mercado de saúde, se eu não me engano, né, Ruth, que você trabalha, de saúde com tecnologia, Isso. para que é uma pena que eles não estejam, de fato, na prática, atendendo a esses requisitos mínimos aqui, que é o que a gente está trazendo, né? De você ter uma boa comunicação, você ter uma boa liderança, você conseguir se relacionar, são coisas muito básicas, né? E que se as empresas não conseguirem se reinventar, elas vão ficar pelo caminho. Ok. Ok, muito obrigada. E o que é interessante, assim, para mim, o que é mais chocante nesse contexto todo é como que o topo, como é que eu tenho o meu negócio, não é? E eu tenho no meu negócio pessoas que não estão alinhadas com a minha visão e permanecem ali por anos. Eu fiquei meio assim, sem entender esse contexto. Não sei se você consegue Uhum, compreender. Porque se a empresa é minha e eu tenho essa linguagem de soft skills, de power skills, eu quero que do uhum, topo à base todos tenham o uhum, mesmo entendimento. É tipo, a rota é simples, é essa. Quem vai, vamos. Quem não vai, não uhum, vai. Então, como que essa empresa é uma dissonância muito chocante. E eu fiquei pensando, então, deve ter milhares assim, né? uhum. E aí, a minha É, dica é deixa aí a lista das empresas que seguem a WF, que curtem aí, para a gente começar a olhar para elas. uhum. É isso. Muito obrigada. Vamos começar a criar um ranking empresas com selo WF, né, Ruth? Isso. Tá certo. A nossa tentativa não só oferecer a parte de conteúdo para vocês, mas também oferecer essa conexão com empresas que fazem parte da nossa rede, tá? Então, essa é uma novidade que deve chegar aí nos próximos meses, que é justamente essa possibilidade de mostrar para vocês as empresas que fazem parte da rede Fundação Adjuane e que vocês vão poder se candidatar, seguir, conversar
e que estão alinhadas aos valores, né? E a essas habilidades que a gente tanto tem falado. Então, muito legal. Obrigado, Ruth, pela sua contribuição. Pessoal, a gente Tiago, está... só Pode tem falar. uma pergunta aqui. O Simeão, ele pediu para você falar do livro que você citou no começo da sessão hoje. Você falou Ah, de legal. um livro. Sim, sim. O livro, que inclusive eu coloquei a citação, é de uma autora chamada Daphna. O nome dela é bem difícil, tá? Daphna Blaschkauer. O nome do livro é Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo. Tá? Ele é um livro de uma executiva, né? Ela é uma executiva bastante renomada no mercado corporativo, e ela fala principalmente dessa diferença, né, de hard para soft, como que as habilidades que a gente chama agora de power skills, elas estão contribuindo para essa mudança que a gente precisa, né? Então ela ensina como mapear as power skills e usá-las a seu favor, né? Ela fala das habilidades necessárias para se destacar no mercado de trabalho. Muito disso daqui estão nas pesquisas e nessa apresentação que eu fiz aqui para vocês hoje. Mas esse é o nome do livro, Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo. Tem lá na Amazon, tá? Para vocês, quem quiser adquirir. Então, fica a dica. Tem mais alguma pergunta, Jeff? Não, por enquanto não. Não tem mais nenhuma pergunta. Tá bom. Pessoal, então, aproveitar que a gente está aqui no finalzinho, eu vou pedir para vocês responderem a nossa pesquisa que o Jefferson colocou aqui no Zoom, Isso. para vocês não esquecerem. Aproveitar que vocês todos estão aqui ainda e para vocês responderem. Estou tentando voltar aqui para o Zoom. Aqui. Isso. Vocês estão conseguindo ver, galera? Apareceu para vocês na tela? Apareceu sim. Tá bom. Beleza. Pessoal, então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer. Opa, peraí que a Silvia disse que não está liberado para enviar a resposta. Eu vi, pelo que eu tô vendo aqui, as pessoas estão respondendo. Estão respondendo? Uhum. Tá bom. Ó, o Rander disse que não apareceu para ele. Rander, tem Ó, um o Simeão botãozinho chamado Pause. O meu está em inglês, eu não sei se o de vocês está em português. Deve estar como pesquisa. É um botãozinho lá embaixo. E aí, quando você clica nele, aparece a pesquisa. são duas perguntinhas, tá? Isso, duas perguntinhas. Oi, Ruth, a gente pode mandar assim os slides, tá? Acho que nós temos os dados de todos eles, né, Jefferson, na plataforma. Com a lista de presença, se eles tiverem se cadastrado com um e-mail, sim, Tá bom. tá? Porque daí a gente consegue, então, mandar esses slides e, enfim, qualquer outra informação. Galera, então, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que são 8 horas da noite, então só o fato de vocês estarem aqui já mostra o quanto vocês estão interessados, em quanto vocês querem fazer, né, que a mudança aconteça. Então, agradeço muito pelo tempo de vocês e até a próxima. Continuem ligados aí na plataforma da Fundação, que muitas novidades vão acontecer. Semana que vem a gente tem mais um encontro, tá bom? Com a Lúcia, falando sobre comunicação assertiva. Vale muito a pena se inscrever e participar na próxima semana também. Tá legal? Uma boa noite e até mais. Boa noite, obrigada.